Olá, é terça-feira, dia 9 de maio e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre Maio Amarelo, a campanha mundial que alerta sobre os números de mortos e feridos em acidentes de trânsito. É terça-feira e como você que está em casa já sabe, é dia de receita. Hoje vamos aprender a preparar uma pizza fit de frigideira com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego no quadro A Vagas. Tem também as notícias da internet, dicas de trânsito, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E este ano a ação Maio Amarelo ela traz como tema central Minha Escolha Faz a Diferença. O movimento ele visa promover uma reflexão das possibilidades de escolhas no nosso dia a dia que podem acarretar graves consequências no trânsito, como usar o celular ao volante, beber e dirigir e não usar o cinto de segurança. Todas essas ações elas são passíveis de escolhas e logo de prevenção de graves ocorrências. E para nos ajudar a entender mais sobre este movimento Maio Amarelo, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com Luciana Carvalho, ela que é coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho o Hélio Calabria, ele que é coordenador de Educação do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto da Secretaria Estadual de Saúde. Daqui a pouquinho vamos ouvir os nossos convidados, ouvir orientações e também dicas importantes sobre o tema, mas antes vamos acompanhar uma reportagem com Jetson Pontes. O Brasil é o quarto país da América com o maior número de mortes no trânsito. São 23,4 mortes para cada 100 mil habitantes, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A OMS estima que até 2030, 1 milhão de pessoas devem morrer no trânsito. Para evitar que isso aconteça, ações como o Maio Amarelo chamam a atenção da sociedade para o alto índice de vítimas no trânsito. Esse ano, o tema do movimento é Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito. Alexandre hoje é educador da Lei Seca, mas antes disso, ele fez uma escolha errada e por isso sofreu um acidente e ficou paraplégico. 13 anos atrás, eu estava voltando de uma festa, regada a muita bebida e já pertinho de casa, eu voltando de motocicleta, eu dei um breve cochilo, perdi o controle da moto, subi o meu fio, e lá eu tive uma fratura exposta de tíbia e também lesionei minha coluna, o que no momento do acidente me deixou paraplégico. Então, dali já foi dada praticamente, vamos dizer assim, a sentença que eu não iria mais andar. E o que era muito comum era que eu bebia e dirigia e sempre achando que não queria acontecer comigo, que podia acontecer com qualquer um. Isso muita gente acha também e continua fazendo a besteira. Então, a gente tem esse trabalho aqui na Operação Lei Seca de conscientizar, e não só conscientizar, mas sim de tocar, né, no coração de todo mundo. Principalmente desse pessoal que ainda temem beber e dirigir e beber e pilotar, porque se desse certo, eu não estaria na cadeira de rodas. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer com clareza, álcool e direção não se misturam de maneira alguma. Quem também passou por isso foi o Thiago. Ele misturou bebida, direção e alta velocidade. Já fazem 15 anos que estou numa cadeira de... Virei uma pessoa com deficiência e tive que viver esses 15 anos de cadeira de rodas, em cima de uma cadeira de rodas, porque eu vinha bêbado com o meu carro, dei um breve cochilo no volante. Além de estar bêbado dirigindo, eu também estava em alta velocidade na direção. E nesse acidente, quando eu abri os olhos de novo, eu já estava capotando com o carro, desci o barco capotando várias vezes e sofri um traumatismo craniano. Passei 7 dias em coma por causa desse traumatismo craniano. E além do traumatismo craniano, também fraturei a minha coluna e lesionei a medula. Hoje eles usam essas histórias para conscientizar as pessoas a não tomarem atitudes como a deles. Existem ainda muitas pessoas que ainda insistem nessa mistura álcool-direção, porque eu mesmo, quando eu não era uma pessoa com deficiência, há 15 anos atrás, que eu tinha 21 anos de idade só nessa época, eu dizia que comigo nunca ia acontecer. Poderia acontecer com meu vizinho, poderia acontecer com meu amigo, mas comigo acontece não, porque eu faço assim para não acontecer. Estava super errado e
A gente tenta conscientizar as pessoas de uma moda, às vezes de uma forma, tentando sensibilizar aquela pessoa pelo que nós passamos, para a gente ver se a gente forma uma nova geração de condutores conscientes sobre esse risco da misturar álcool e direção. Algumas escolhas podem salvar vidas e o condutor deve ficar atento a elas. O excesso de velocidade, né? Assim, a gente vê que nas rodovias federais a gente tem um grande problema que é o excesso de velocidade, ultrapassagens, o risco da ultrapassagem mal realizada. Existe também a questão da segurança dos pequenos. Nós temos que ter elementos de segurança como a cadeirinha e o assento de elevação, que tem que ser colocado para os menores, e a mistura álcool e direção. Pois bem, dicas e orientações importantíssimas ouvimos agora na matéria. Antes de falarmos mais sobre o tema, a gente quer abrir espaço do programa para você que está em casa. Venha participar conosco aqui do Assunto do Dia. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa. É a pergunta da nossa enquete. Você acredita que as ações educativas, elas ajudam mesmo a reduzir os acidentes no trânsito? Liga para a gente, participa, a gente quer saber a sua opinião. 3424-1977 é a nossa linha interativa, ela já está aberta, disponível para você responder a enquete, também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Participe também através da internet, acessa lá facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage na internet, 994-18-1206, esse é o nosso WhatsApp, você pode acessar, deixar aí quantas perguntas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho essas perguntas serão repassadas e respondidas com o maior prazer por nossos convidados de hoje. Então participa com a gente, deixa a sua dúvida, que daqui a pouquinho ela vai ser esclarecida. E não é muito difícil identificar que os motoristas, muitas vezes, eles assumem comportamentos de risco, isso colocando em perigo não apenas a sua vida, mas também a de outros condutores, de pedestres também, de ciclistas e de motociclistas. Olha só, vamos reforçar uma informação que trouxemos na matéria, né? Uma informação muito importante, que são dados da Organização Mundial de Saúde. Esses dados, eles dão conta de que o número de mortos nas estradas em todo o mundo pode chegar a 1 milhão por ano. Isso até 2030. E o Brasil tem o 4º pior desempenho do continente americano no que diz respeito a acidentes de trânsito. Aqui no país é apresentada uma taxa de 23,4 mortes para cada 100 mil habitantes. Mas por que isso acontece e como é possível reverter essa situação? São questionamentos que serão respondidos por nossos convidados. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas. Luciana Carvalho, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Valdson. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre um tema tão importante, né? Isso por ocasião do Maio Amarelo. Já é o 3º Maio Amarelo que nós realizamos nessa gestão e são muitas ações durante o mês de maio e com várias parcerias. Também queria dar as boas-vindas ao Hélio Calabria. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. É sempre bom estar discutindo esses problemas. Tem muitas causas e tem o mesmo número de causas tem de prevenção. Então, a conversa, a informação para as pessoas sempre é muito importante. A gente já começa, né, reforçando mais uma vez para quem está em casa entender por que a gente chama o Maio Amarelo de movimento, de uma ação e não uma campanha. Na verdade, é um movimento mundial? É um movimento mundial. Ele surgiu em 2011, é bem recente, né? Através da ONU. Na verdade, é tão grande esse problema de segurança que a ONU sensibilizou e decretou, né, o mês de maio, né, que foi maio de 2011, é a década de prevenção de segurança e prevenção de acidentes no mundo inteiro. Então, foi justamente a partir daí que foi incentivado que todos os países trabalhassem, né, essa questão da prevenção de acidentes. E aqui em Pernambuco nós começamos a trabalhar o Maio Amarelo em 2014. Foi nos trazido através de Carlos Vale, que ele é o diretor da seguradora da Vale Seguros e ele é o representante hoje do Maio Amarelo aqui em Pernambuco. E ele nos lançou um desafio, que a gente teria que trabalhar, o Detran capitanear, né, todos esses outros órgãos, instituições públicas e privadas, e nós aceitamos esse desafio e estamos cada vez mais buscando parceiros para trabalhar esse tema tão importante que é a segurança no trânsito. A gente fala, né, números
internacionais, né, dados internacionais, pode chegar até 1 milhão de mortes por ano, isso até 2030. O Brasil é o quarto, né, o quarto no ranking com o pior desempenho no continente americano, 100 mil habitantes, 23,4 mortes a cada 100 mil habitantes. E a gente vai repassar perguntas a vocês, né? A gente fez a pergunta no começo do programa, por que isso ainda acontece? Por que esse número cada vez mais cresce e a tendência é de chegar a 1 milhão de óbitos a cada ano? Por que isso acontece? Falta o quê? A gente pode cobrar, só deve cobrar do poder público ou falta muita conscientização dos motoristas? Eu acho que é um conjunto de fatores. Uhum. Então você tem a legislação, que ela muitas vezes não está adequada à realidade que se tornou o nosso trânsito. Uhum. Então, por exemplo, quando começou o Comitê de Prevenção de Acidentes de Motos, a gente estava na direção do HR. Eu e o Dr. João Veiga somos médicos, a gente estava na direção do HR. E nós fizemos uma pesquisa que mostrou que 50% dos leitos do Hospital da Restauração estavam ocupados somente por vítimas de acidente de moto. Uhum. E aí nós fomos mais profundo na pesquisa. 70% das pessoas que estavam ali não tinham sequer a carteira de habilitação. Então, como que a pessoa pega uma moto sem habilitação para dirigir? Como que os nossos meios regulatórios não controlam isso? E como que a própria sociedade não tem consciência que uma moto na mão de uma pessoa desabilitada, ela se transforma numa arma para a sociedade e para ela mesma que está pilotando a moto. E muitas vezes as pessoas só vão dar conta disso quando estão no leito da restauração. Por mais curto que seja esse percurso, ele assume esse risco, né? Exatamente. Exatamente, ele assume esse risco. Então, a legislação é importante, Então, há de se questionar por que uma pessoa consegue comprar uma moto sem estar habilitada. Para você comprar uma arma, você precisa mostrar uma habilitação, não é isso? Você não pode comprar hoje uma arma sem mostrar uma habilitação. E uma moto? Por que você compra uma moto sem mostrar que é habilitada? Se ela acaba se transformando numa arma para a sociedade e para a própria pessoa que está pilotando. Então, tem questionamentos legais que precisam ser discutidos e tem a consciência da sociedade. Vale a pena ela correr esse risco? Será que um transporte público não resolveria o problema dela? Uhum. Aqui no nosso estado, quando a gente fala em conscientização, o Detran tem feito o seu papel. São mais ou menos 92 ações que estão sendo realizadas aqui no nosso estado. Isso. Que ações são essas? Olha, nós começamos em 2015, nessa gestão, com em torno de 47 ações, né? Com 35 parceiros. Em 2016, aumentamos um pouco. Em 2017, já estamos com 98 ações. E durante o mês de maio, a gente vai buscando mais parceiros. E ontem já fechamos mais 2 parcerias. E a gente vai crescendo. Com certeza, vamos chegar a mais de 110 ações até o final do mês. Então, são diversas ações. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás com relação aos fatores, né, que provocam esses acidentes. O doutor falou muito bem com relação à legislação. Eu acho que existem mais 3 fatores aí muito importantes que vale a pena a gente registrar. A questão da educação, eu acho que é básico, né? As pessoas têm que, elas levam a educação doméstica ou a falta de educação doméstica para o trânsito. Porque ninguém é educado em casa e mal educado no trânsito. Isso é óbvio. Se você é uma pessoa mal educada, você vai também levar seu comportamento mal educado para o trânsito, né? A outra questão é a fiscalização. Eu acho que tem que haver, sim, uma fiscalização, mais rigor na fiscalização, porque muitas vezes as pessoas só aprendem quando dói no bolso, né? E a outra, que é importante também, é a engenharia de tráfego, né? Que essa é de competência do governo. E aí o governo também tem que fazer a sua parte. Porque muitas vezes a sociedade fala, não, é o governo que é culpado de tudo. Mas não é assim. O governo tem a sua parcela, né, de responsabilidade. Mas nós, como cidadãos, a gente também tem a nossa parcela, né? Então, a gente tem que primeiro fazer a nossa parte para depois cobrar do outro. Quando a gente fala em engenharia de tráfego, seria a questão da conservação das estradas? Exatamente, porque muitas vezes um acidente é provocado porque, por exemplo, o motociclista, ele passou num buraco e ele caiu, e ele morreu, né? Então, ali, quem é o culpado, né? Quem deveria estar dando a possibilidade dele estar numa rodovia em bom estado,
né? Mas acontece também, muitas vezes, o motociclista tomar atitudes erradas, né, no trânsito. Então, quando um acidente acontece, normalmente, o doutor deve saber disso, Toélio, é uma série de fatores que estão ali, né? É difícil que seja só um fator que provocou aquele acidente. Muitas vezes envolve o álcool, envolve excesso de velocidade, envolve a imprudência, né? Então, assim, é bom a gente analisar, né, os casos, mas normalmente são vários fatores que envolvem um acidente. Quando se fala em conscientizar, né, em educar, a preocupação entre os motociclistas é ainda maior por conta do alto número de acidentes que acontecem com motociclistas aqui no nosso estado? Para você ter uma ideia, hoje metade de todos os acidentes que envolvem o trânsito em si, pedestre, bicicleta, moto, carro, caminhão, metade é só moto. Então, mais da metade dos atendimentos nos hospitais de alta complexidade, nos 6 grandes hospitais do estado de alta complexidade, mais da metade do atendimento de acidente de trânsito, mais da metade é só moto. Então, realmente, a moto ela se transformou numa epidemia. Então, você tem um hospital como a Restauração, com metade dos leitos ocupados só por vítimas de acidente de moto, vai faltar leito para atender as outras doenças. Então, é uma epidemia. Então, a moto, ela requer muita atenção, ela requer muita instrução. As pessoas que pegam a moto para pilotar, elas precisam ter a real visão do papel que ela precisa exercer no trânsito, e muitas vezes não tem. Exemplo, todo mundo acha normal, durante o trânsito em andamento, a moto cortar o corredor, pelo corredor. Não é normal, a nossa legislação não permite que isso aconteça. Só que é uma coisa que está tão distorcida que as pessoas andam no corredor e que se você, de repente, por um ponto cego no retrovisor direito, que você tem esse ponto cego, você dá uma fechada na moto, o motociclista ainda fica revoltado com você porque ele tem a plena consciência que é um direito dele andar pelo corredor, sendo que a nossa legislação ela é clara dizendo que não pode andar no corredor. E quando esse motorista vai tirar essa habilitação, ele recebe essa instrução na autoescola ainda? Aqueles que tiram a habilitação, como o doutor Hélio falou, né? Porque muitas vezes eles compram, no caso da cinquentinha, por exemplo, muitos compram de outros, que compram de outros, e aí ninguém consegue controlar essas pessoas, né? Que estão em cima de uma moto ou de um ciclomotor. O que o Detran fez? E foi uma gritaria grande, né, desses pessoal que tinha ciclomotor. Nós já regularizamos mais de 35 mil. Né, cinquentinhas aqui no estado. E foi o primeiro no estado que fez isso, que tomou essa atitude. E outros vieram depois. Então, o que acontece? A gente sabe que existem muito mais ciclomotores no estado, só que esses ciclomotores estão em casa. As pessoas começaram, eu conheço várias pessoas. A minha manicure, por exemplo, ela deixou dela em casa, porque ela não tem habilitação. E naquela época não se pedia, né? Há um tempo atrás o pessoal vendia o ciclomotor e não perguntava se ela tinha habilitação, né? Queria mais era vender. Né? Também tem a realidade do interior do estado, que a gente vem fazendo uma caravana, a pedido do governador Paulo Câmara, a gente está tratando com muito foco o motociclista, né? É a nossa prioridade. A educação do Detran tem tratado desde 2015, quando nós começamos, e essa caravana vem percorrendo todo o estado de Pernambuco. São 55 caravanas esse ano que nós vamos realizar, só trabalhando com motociclistas. Então, o que acontece? Quando a gente vê a realidade na zona rural e no interior, é muito pior do que aqui no Recife. Porque as pessoas saíram do animal, né, de um jumento, de um cavalo, e elas foram para a moto, compraram uma moto de alguém, de um terceiro, não tem habilitação. Né? A gente viu depoimentos de senhores de mais de 70 anos que estavam pilotando cinquentinha e foram para o fórum, que a gente promove sempre um fórum de educação, chama esse pessoal para conversar, para entender um pouco mais os problemas deles e tentar resolver de alguma maneira. E chega uma hora que é difícil de resolver. Por quê? Ele já tem 70 anos, ele mora numa zona rural, ele não tem um ônibus, ele não tem um outro meio de locomoção, ele não sabe ler e escrever. Como é que ele vai tirar a carteira de habilitação? Então, ele vai ter que aprender a ler e escrever para passar por uma autoescola, para poder tirar a carteira de habilitação, para poder pilotar. Então, infelizmente, a realidade do nosso estado e do Brasil é essa, entendeu? As pessoas não têm informação, elas não têm a formação também, não têm a educação
Então, ele não sabe ler uma placa de trânsito, ele não sabe o que é prioridade, entendeu? É difícil. É o básico, é por isso, né, que o acidente acontece. Ele não usa o capacete, ele acha que colocar o filho entre ele e a outra pessoa. Você muito vê o pai com capacete, a mãe com capacete e o filho de 2, 3 anos sem capacete. E sem capacete porque ele não pode estar ali. Ele só pode estar ali a partir dos 7 anos. Né? Ele não poderia nem estar sendo conduzido naquela moto. Mas aí a gente pergunta, como ele vai fazer para sair de um sítio que fica a 1 hora daquele município a pé? Né? Ele ia de cavalo. Né? Então, assim, são perguntas que a gente fica meio que... A gente quer ajudar, às vezes, a gente fica sem resposta para dar no momento. Porque a realidade é tão difícil para aquelas pessoas e que você fica se perguntando, poxa, não é tão simples assim de resolver. Você tem que colocar essas pessoas numa sala de aula, tem que fazê-las aprenderem a ler, a escrever, para poder elas entenderem o que é o trânsito, para que elas não morram tanto. Então isso é uma realidade que, infelizmente, nós educadores achamos que não vamos conseguir mudar em pouco tempo. O trabalho educativo, ele vai ser feito a médio e longo prazo. E é aí que a gente começa a trabalhar com as crianças. Porque aí a gente trabalhando com elas, além de elas serem fiscais dos pais, porque ela aprendendo na escola que tem que usar o cinto, que tem que usar a cadeirinha, não pode falar no celular, não pode dirigir com a garrafa de cerveja na mão, né? Porque isso é a realidade que você vê o tempo todo. A criança vai repreender o pai. E é mais fácil o pai deixar de fazer isso por causa do seu filho do que por causa de uma multa. Porque uma multa você paga e faz de novo, e faz de novo, faz de novo. Mas você não quer passar vergonha na frente do seu filho, entendeu? Então, você quer dar o exemplo. Você tem que ser o exemplo. Você não pode cobrar do seu filho alguma coisa que você mesmo não faz, não é isso? Então, nós acreditamos e estamos trabalhando. No Maio Amarelo, nós estamos conversando com mais de 25 mil crianças no estado, né? Através de uma rede de professores que a gente criou, que são os professores amigos do trânsito. Então, assim, é através delas que nós acreditamos que vamos conseguir mudar esse condutor. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre o Maio Amarelo, isso mesmo. E a partir de agora vamos acompanhar juntos as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Thalita Belo. Olá, Thalita. Oi, Valdson. Olá, querido telespectador do Assunto do Dia. Nós trazemos um destaque importante que está no portal NE10 e é o seguinte: Maio Amarelo 2017 alerta para as escolhas dos motoristas no trânsito. O site mostra o alerta do Detran sobre a campanha do Maio Amarelo 2017, que tem como tema Minha Escolha Faz a Diferença. A campanha mundial alerta sobre os números de mortos e feridos em acidentes de trânsito na tentativa de reduzi-los e aborda também a segurança viária. Não é muito difícil identificar que os motoristas muitas vezes assumem comportamentos de risco, colocando em perigo não apenas a sua vida, mas a de outros condutores, de pedestres, ciclistas e também de motociclistas. No ano passado, o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, o DETRAN-PE, emitiu mais de 1,5 milhão de multas. E olha só, neste ano, o número já é de 380 mil, de acordo com o site. Vamos então voltar à nossa conversa de hoje, que é muito importante. E se Deus quiser, a gente se vê amanhã. Um dia abençoado para você. E agora é com você, Valdson. Ok, Thalita Belo, muito obrigado por essas informações. Hoje estamos falando aqui sobre prevenção, né? Para tornar o trânsito ali mais seguro, é papel do poder público, também é nosso papel. Então você, condutor que trafega aqui em todo o estado e no país todo, temos essa responsabilidade de tornar o trânsito mais seguro. É papel nosso, é nosso papel fazer isso também, promover também ações para conscientizar outros condutores também. E a partir de agora a gente tem aqui algumas telas com dicas para você que está em casa nos acompanhando, o que é que você deve fazer para tornar ali o trânsito mais seguro, para ter segurança ao trafegar aqui pela região metropolitana do Recife. Vamos conferir aqui no nosso telão algumas dicas para evitar acidentes de trânsito. É sempre bom, antes de você sair de casa, você checar sempre o seu veículo, se ele está em boas condições. Isso aqui vai ajudar bastante.
a todos os condutores? O que a gente poderia falar um pouco mais desta dica, deste tópico que a gente pontuou aqui no nosso programa? Porque se o veículo não está em boas condições, ele tem uma grande chance de se envolver num acidente, né? Veículos que normalmente, quando eles param, às vezes, no meio de uma rua, a chance de se envolver num acidente, o motorista se envolver num acidente, é muito grande. Então, observar também se tem gasolina, né? Porque muita gente deixa, infelizmente, para colocar combustível quando já está acabando e, de repente, acaba o combustível no meio de uma avenida, né? E aí fica ali aquela pessoa podendo se envolver num acidente e envolver outras pessoas em acidentes também. Ok, vamos a mais uma dica aqui para você que está em casa. Outra dica importantíssima, não dirija com sono nem cansado, né? Você assume esse risco também se você dirige com sono, com cansaço. Por que é importante a gente destacar isso? Por mais que a gente tenha consciência, por mais que a gente saiba, né, que se você dirige com sono ou cansado, você corre o risco de provocar algum acidente. Mas o que a gente poderia trazer de mais informações para tentar acordar esse condutor? É importante a pessoa não desafiar a si própria. Então, essa percepção de que está cansado, que está querendo ficar com sono, que começou a ficar com sono, é o suficiente para não arriscar. Porque o ato de dirigir em si, principalmente se a pessoa estiver só no volante ou na moto, é um ato solitário. E a pessoa estando cansada, há uma tendência dela acabar relaxando demais. E aí, um cochilo que seja de uma fração de segundos é o suficiente para causar uma tragédia. Então, a dica é não desafie os seus próprios limites. Se esse cochilo for, né, num carro, você ainda consegue dar uma freada. Às vezes não dá tempo, mas às vezes a reação pode ser mais eficiente. Nem mas no carro. Quando é moto... No carro é o suficiente para você atropelar uma pessoa, por exemplo, e nem perceber que atropelou. Ou capotar também, Ou capotar. Né? Eu, assim, tenho um depoimento de um primo meu que morreu com menos de 30 anos porque dormiu no volante e estava sozinho, justamente o que o doutor Eli falou. Ele foi um cochilo, bastou um segundo, fechou o olho, capotou na rodovia e morreu. Então é cuidar da própria vida e também cuidar da vida do outro. Exatamente. Quando você está no trânsito. Vamos agora a mais uma dica aqui, temos aqui outra informação, é muito importante, todo mundo sabe que é obrigatório o uso do cinto de segurança, mas algumas pessoas ainda insistem em não utilizar o cinto de segurança? A gente tem, assim, o uso do cinto de segurança do banco da frente já é bem utilizado pelo motorista, né? Eu acho que houve uma época, muitos anos atrás, em que as pessoas não usavam o cinto. Mas hoje a gente vê que a cultura de usar o cinto de segurança no banco da frente já existe e já virou automático, né? Um movimento automático. Você entra no carro, você puxa o cinto e você nem está percebendo que está fazendo isso. A gente quer que isso aconteça, por exemplo, com o cinto do banco de trás também, que as pessoas não usam. Acham que isso, porque estão atrás, estão mais protegidas, mas é um engano muito grande. Porque se há uma colisão, a pessoa que está atrás, ela fica totalmente solta e ela vai ser ejetada para frente, ela vai passar pelo banco da frente e as chances dela morrer são muito grandes. Entendeu? Então, assim, não pense que você está protegido porque tem... E pode também matar quem está na frente, né? Porque o peso dela é muito grande, né? Com a velocidade, dependendo da velocidade. Então, ela pode esmagar a pessoa que está protegida na frente, que está com cinto. E a gente está, inclusive, fazendo uma campanha, vai começar uma campanha com os taxistas, porque os taxistas, eles ficam meio constrangidos de fazer o passageiro usar. Mas se a gente tem que mostrar para ele que ele vai ser o responsável. Se acontecer um acidente, que ele é o responsável pelo passageiro que está atrás sem cinto de segurança. Ok, vamos agora a mais outra tela, outra dica para você que está em casa nos acompanhando. Olha só, vai trafegar, respeite as velocidades máximas permitidas pelas vias e também sinalizações. Isso aqui é o básico, né? Esse respeito ao limite da velocidade. Isso é o básico. Esses valores, eles não são aleatórios. Então, quando se estabelece que numa determinada via a velocidade máxima é 60 km por hora, por exemplo, isso foi feito pela engenharia de tráfego, foi feito um cálculo que envolve também a prevenção de acidente. Então, se está ali 60 km por hora, respeite. Nas rodovias,
As que estão 80 quilômetros, respeite 80. Que está 100, respeite 100. Porque tudo isso não é feito de forma aleatória. Existe um cálculo que envolve, inclusive, a segurança da pessoa, quantos metros ele levaria para conseguir frear, o percentual de redução das lesões em caso de acidente está diretamente ligado à velocidade. Tem até 60 km por hora, dependendo da via, você reduz muito as lesões, os traumas, a chance de morrer. Então, tudo isso tem um porquê. Então, esse respeito, à velocidade da via é importante. E o excesso de velocidade é uma infração muito comum? É a mais cometida, né? Então, assim, dessas que vocês falaram, o número que vocês falaram aí, a metade, pelo menos, é relativa a excesso de velocidade, infelizmente. Ok, vamos aqui à próxima informação. Outra dica, é importante você, motorista, que você tenha atenção aos pedestres. Quem me conhece sabe que eu falo muito, né? Que assim que eu desço do carro, eu viro um pedestre. Por isso que eu penso tanto no próximo. É muito importante a gente ter essa consciência. Quando a gente está no carro, muita gente, quando está conduzindo um veículo, se acha, né? Tem um veículo ali na mão, tem um poder de fazer o que quiser e não pensa em quem está lá fora. Às vezes tem ali a faixa de pedestre, por não ser sinalizada com um sinal de trânsito para ele parar, ele nem respeita, passa direto, as pessoas pedindo para a parada, eles esquecem, né? Muita gente esquece que assim que desce do carro se torna um pedestre. No Código de Trânsito Brasileiro está lá, né? O pedestre ele é prioridade, ele é o mais vulnerável da cadeia do trânsito. Então todos nós que somos naquela ocasião motoristas ou motociclistas devemos respeitar e preservar, né? E cuidar do mais vulnerável que é o pedestre. Né? Mas o pedestre também precisa fazer a sua parte, a gente precisa dizer isso aqui também, porque muitos passam do lado da faixa de pedestre e não vão por preguiça ou por algum motivo não usam a passarela, quando tem a passarela, atravessam de maneira perigosa nas rodovias. Então, assim, todos fazendo a sua parte, a gente com certeza diminui o número de acidentes, mas que o motorista tem que preservar o pedestre, independente dele estar na faixa ou não, ele é sempre prioridade. Alguns estados aqui do Nordeste, quando a gente viaja, né, para conhecer outros estados, a gente percebe a diferença da região metropolitana aqui do Recife para a região metropolitana de outros estados. Eu lembro aqui bem próximo, João Pessoa também, assim que você chega na faixa de pedestre, os veículos param. Campina Grande também, isso é muito forte e é bom que exista essa conscientização. Essa moda pegue aqui na região metropolitana do Recife. Eu sou de João Pessoa, né? Então eu posso falar porque assim, vou muito para João Pessoa e fico me perguntando, até já procurei saber se houve em algum momento uma campanha forte com relação à faixa de pedestre. E não houve. Nada de muito importante. Então, o que eu posso deduzir dessa diferença de comportamento é que Recife se tornou uma metrópole, né, do Nordeste e com seu trânsito caótico, o estresse no nível lá em cima, as pessoas sempre estão apressadas, né, incomodadas, elas não podem esperar nem um segundo, quando o farol vai abrir já tem gente buzinando atrás de você, então ele não quer esperar, o que não acontece em cidades um pouco menores, que tem uma vida mais calma, mais tranquila, que você pode esperar o pedestre passar. Então é o comportamento, é a cultura, né, daquela cidade, que ela vai mais devagar, a vida é mais devagar, entendeu? Ela é mais tranquila. Porque não houve a gente trabalha muito mais aqui a educação de trânsito do que eles trabalham lá. Isso aí a gente tem os comparativos. E, no entanto, as pessoas aqui não respeitam a faixa de pedestre. Se você quiser parar na faixa de pedestre e passar, vão passar por cima de você, porque as pessoas, infelizmente, elas não param. Só tem uma faixa aqui em Recife que as pessoas param, e é um caso para se estudar, que é aquela faixa que fica lá em Casa Forte, que é ao lado do shopping, né? Que todo mundo para naquela faixa. É um mistério ali, porque não é verdade, porque é uma faixa que eu assisti uma cena muito interessante. Foi um motociclista, ele parou na faixa, o motorista vinha atrás, não viu e bateu no motociclista, porque ele parou na faixa. Quer dizer, ele fez uma coisa que era normal ele fazer e aí houve uma colisão, porque quem estava atrás não ia parar na faixa. Entendeu? Então acontece isso. Ok, vamos a outra dica aqui de prevenção de acidentes de trânsito. Temos aqui outra tela para a gente mostrar. Vamos mostrar aqui, produção,
Antes do intervalo, a gente mostra essa última informação importantíssima para quem está em casa. A gente falou dessa questão de respeitar a faixa e agora a gente volta a falar dos motociclistas, né? Vocês devem utilizar o capacete. É obrigatório esse uso. Olha, a moto ela já é tão vulnerável, né? Porque a moto não tem para-choque, né? Uhum. Então, você ainda não utilizar o capacete é uma coisa realmente absurda, tá? Brincando de roleta russa, né? E eu ainda acrescentaria, além do capacete, uma coisa que é uma rotina muito, muito interessante também aqui da cidade do Recife, que é o calçado. Uhum. Então, o que você mais vê no trânsito é o motociclista com com a chinela, com a sandália no guidão e com o pé exposto. Então, 11% dos acidentados de moto perdem algum membro, sofrem uma amputação. E o maior índice é a amputação do pé, porque na hora do acidente, instintivamente, o motociclista ele coloca o pé no chão para tentar se equilibrar. No que ele coloca o pé no pé do chão em velocidade, o pé já fica no asfalto. Eu estou sendo bem claro para as pessoas entenderem a gravidade disso. Então, a quantidade de adultos jovens, de pessoas em idade produtiva que perdem um pé, às vezes por um acidente bobo, por não estarem com o calçado fechado. E o que a gente mais vê no nosso trânsito são os chinelos, as sandálias presas no guidão, gente. Pelo amor de Deus. E aí a pessoa sempre acha, o brasileiro tem muito isso, né? Isso não acontece comigo. Isso acontece com o meu vizinho, acontece até com uma pessoa conhecida, mas comigo isso nunca vai acontecer. A gente precisa ter essa consciência. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente agora vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas ainda a respeito do tema? Manda pra gente, participa, 3424-1977, linha interativa 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua dúvida que daqui a pouquinho ela vai ser respondida, porque agora vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e o tema do nosso programa hoje é o Maio Amarelo, esse movimento que visa, conscientizar você motorista que está em casa nos acompanhando a partir de agora, Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e o intuito desta edição do programa é conscientizar você sobre a importância de se promover um trânsito seguro. No bloco anterior a gente trouxe aqui algumas dicas de trânsito e a gente vai finalizar, Temos 3 dicas ainda, dicas importantíssimas para você que está em casa, que se você levar a sério, o que a gente está falando aqui em relação a não falar ao celular, você vai, consequentemente, evitar uma grave ocorrência no trânsito. Então, sobre este ponto agora, não fale ao celular. Todo mundo sabe que não pode. É uma infração. E a infração, desde novembro, é uma infração que passou a ser gravíssima. O valor da multa aumentou para R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Então, assim, então a gente tem que, porque essa infração está cada vez sendo mais cometida. Infelizmente, a gente não vê muito nos índices lá que você falou agora sobre as principais infrações lá que a gente tem lá, quando puxa lá no Detran. Por quê? Porque é uma infração que ainda é difícil de você visualizar, do agente de trânsito visualizar, porque muitas vezes os veículos estão com carros, o vidro fechado, o agente não consegue visualizar para autuar. Mas basta ele ver o manuseio do celular que ele já pode autuar. Então a gente vê mais as multas, mais a velocidade, com relação à velocidade, por quê? São aquelas que são pegas na fiscalização eletrônica. Mas como o celular tem que ser pego por um agente de trânsito, aí já é mais difícil de você autuar. E esse uso do celular proibido não é só dentro do carro. Às vezes eu vejo, acompanho aqui na região metropolitana, muitos condutores de moto, eles utilizando o celular, encaixam aqui no capacete e começam a falar. Quem olha rápido assim pensa que ele está falando só, mas não é. Quando a gente olha, observa direito, está aqui o celular. Isso também é proibido. É proibido e tem uma situação que também é mais absurda ainda.
o famoso e famigerado WhatsApp. Então, já se está vendo no trânsito motociclista digitando texto. Isso é uma coisa quase inacreditável. A pessoa na moto, olhando para baixo para digitar texto no WhatsApp. E isso, inclusive, nos Estados Unidos, hoje é a principal causa de acidente de trânsito nos Estados Unidos. Não é mais a ingestão alcoólica, não é mais falar no celular, é digitar texto. Há, inclusive, toda uma campanha, andei vendo, realmente uma campanha muito bem feita, para fazer a educação e o alerta para se não digitar, não dirigir e digitar texto, tanto carro quanto moto. E quem trafega, né, pelas ruas aqui do Recife, já percebe quando o condutor está ali utilizando um celular, seja para trocar mensagem, né, através do WhatsApp, ou para fazer uma ligação. A gente nota um comportamento diferente naquele carro, que o trânsito está fluindo, você percebe que não tem nenhum carro à frente do carro que está na sua frente. A velocidade é um pouco menor e às vezes o comportamento daquele carro fica fazendo aquele velho zigue-zague. Para a gente ver que ele não tem condição de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma prova concreta, né? Porque ele perdeu a atenção totalmente no trânsito. Na hora que ele baixa, começa a digitar, o trânsito já começou a fluir, né? Ou então, pior, ele não para, ele continua dirigindo e indo para outra faixa e se aproximando de um motociclista, de um pedestre, ele não está tendo a menor ideia do que ele está fazendo. Então, não dá para fazer as duas coisas. As pessoas acham que dá, mas não dá. E o Detran, né, com muita expertise, utilizou, né, a mobilização, o Detran não, né, o movimento como um todo, do Maio Amarelo tem como esse tema, minha escolha faz a diferença. É muito forte esse slogan e fala muito, né, em relação a essa questão do uso do celular. A minha escolha em não falar ao celular dirigindo vai promover um trânsito mais seguro, mas se eu faço a escolha errada, se eu faço ao contrário, essa escolha vai fazer a diferença que você pode provocar um acidente, pode gerar um óbito, né, no trânsito. Na verdade, esse tema, né, ele foi escolhido pelo Denatran e o Denatran orienta todos os Detrans e os órgãos de trânsito para trabalhar um tema único, para unificar essa campanha no Brasil. Né? E a escolha não é, o celular é importante, mas não é só do celular. A escolha no trânsito é você fazer a coisa certa, porque você sabe o que é certo, né? O problema é que a gente ainda está naquela cultura de eu não vou falar o celular porque algum agente pode me autuar. E enquanto a gente estiver pensando assim, não vai mudar. A gente tem que pensar, eu não vou falar o celular porque isto pode provocar um acidente e eu posso ou morrer, ou matar alguém, ou fazer alguma vítima, entendeu? Mesma coisa com relação à bebida alcoólica, com relação ao uso de segurança. As pessoas ainda estão pensando na multa, elas não estão pensando em salvar a vida dela ou salvar a vida do outro, entendeu? É uma questão cultural de educação, mais uma vez. E quando a gente remete, né, essa linha de pensamento para os motociclistas, a situação ainda pior, né, porque ele pode ficar ali sem um membro, como foi bem destacado no bloco anterior, e tudo isso gera também um prejuízo muito grande aos cofres públicos. A gente está falando de vida, a gente não gosta muito de dimensionar, né, questão de valores, mas em relação a acidentes de moto, além daquela mutilação, vai gerar um prejuízo muito grande aos cofres públicos. Olha, em Pernambuco, no ano de 2014, o cálculo que foi feito, juntando todo o custo para os acidentados de pré-hospitalar, atendimento pré-hospitalar, intra-hospitalar, cirurgias, a maioria desses condutores, principalmente de moto, precisam de mais de uma cirurgia e muitas vezes mais de uma especialidade. Então ele precisa ser operado pelo ortopedista por uma fratura do osso, ele precisa ser operado por um cirurgião, por um trauma de tórax, ou pelo neurocirurgião, pelo um traumatismo craniano. Então, somando tudo isso, além da recuperação, reabilitação, o tempo que ele vai ficar afastado em benefício, somando tudo isso, o Estado de Pernambuco gastou 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2014. 1 bilhão e 200 milhões. Em 2015, nós conseguimos, com todo esse trabalho integrado com o Detran, o governo do estado, os municípios, nós conseguimos reduzir para 900 milhões. Então nós tivemos uma economia aos cofres públicos de 300
milhões. Um custo esse dinheiro era para estar sendo utilizado para tratamento do câncer, para tratamento do infarto, do derrame, para os hospitais. Então, essas causas, pela Organização Mundial de Saúde, são consideradas causas evitáveis. Então, esse dinheiro todo era para estar sendo economizado e gasto em doenças que não são evitáveis, que é o câncer, é o infarto, é o derrame, os hospitais. Então, isso leva um impacto no sistema de saúde do estado de Pernambuco gigantesco. Não há orçamento imposto que suporte um gasto de 1 bilhão com acidente de trânsito no estado, gente. E é muito dinheiro. Então, realmente, tem esse lado também da sustentação do sistema público de saúde, que se realmente as coisas não mudarem, ele se torna insustentável. E por falar em redução, Hélio, a gente tem uma informação importante para repassar para quem está em casa, que o Estado ele conseguiu reduzir em 5% o número de acidentes de moto entre 2015 e 2016. Isso se deve principalmente, né, essa redução ainda não foi maior, né, como esperado, por conta do aumento do registro de casos em municípios do interior do nosso estado, que é o caso de Petrolina e também de Salgueiro. Mas em contrapartida, aqui a capital ela teve a maior redução, foi uma redução de 23%. Já a região metropolitana do Recife, essa redução foi de 20%. Quando se fala em redução, mesmo que pequena, ali no contexto geral, 5% é motivo para se comemorar e para traçar novas metas para reduzir ainda mais. A gente fica muito feliz, porque a gente vê que todo esse trabalho integrado dos agentes do Estado está dando resultado. A gente acredita que realmente a ação da Operação Lei Seca ela tem sido um diferencial. Essa mudança de cultura que a gente fala tanto, ela tem ocorrido muito pela ação da Operação Lei Seca. Então hoje as pessoas no Recife e região metropolitana, quando saem à noite, elas já vão de táxi, já tem o amigo da vez, já se organizam sabendo que a blitz da Operação Lei Seca ela vai estar distribuída pelo Estado. Então são mais de 10 equipes e o grande desafio é agora interiorizar as ações da Operação Lei Seca, porque se a gente conseguiu esse resultado extremamente positivo no Recife e região metropolitana, a gente acredita muito a esse trabalho integrado do Detran com a Secretaria de Saúde e com a Polícia Militar de Pernambuco na Operação Lei Seca, que ela é feita por todos esses órgãos trabalhando em conjunto, somando forças. A gente acredita que levando isso mais para o interior, principalmente para as cidades do sertão, a gente vai conseguir reduzir mais ainda, porque lá no sertão os índices ainda estão altos e ainda está tendo muito acidente. Mas no contexto geral a gente vê que o caminho é esse, o caminho é a fiscalização para a atual geração, a gente estava até conversando isso aqui há pouco, fiscalização para a atual geração, e aí a Operação Lei Seca tem um papel fundamental nisso, e educação para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Diante desses números, vocês começam a trabalhar essas ações. Vão chegar até esses municípios, né? Vão até o interior, mas é bom que a gente deixe claro para quem está em casa que não vai descobrir a região metropolitana, não vai deixar sem assistência e sem fiscalização e sem trabalho educativo. Concentra um pouco mais no interior por conta desse alto índice, mas não deixa de prestar assistência aqui na região metropolitana. Inclusive, assim, essa caravana, que nós chamamos Caravana Detran nos municípios, ela já acontece desde 2015 e intensificou-se agora em 2017, como eu falei antes, com 55 caravanas, e a gente vai sobretudo para o sertão do estado, né? Nós estivemos já em 8 municípios do sertão e a gente busca esses municípios que têm os índices maiores de acidentes, né, de moto, e cada vez mais a gente vai intensificar, porque a gente sabe que é ali que está o maior problema, né? Que as pessoas têm menos informação, têm menos educação e daí o número maior de acidentes. A gente falou também no bloco anterior, a gente tem aqui várias perguntas através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, também você pode ligar, participar, mandar sua dúvida para a gente. Vou repassar aqui a dúvida da Carla Maria. A dúvida dela é a seguinte: a partir de que idade a criança ela pode ser transportada em motos? E é bom que a gente reforce, né? Ela deve ser transportada com os equipamentos de segurança também e específicos para a idade, para a criança. Isso. Não adianta colocar um capacete de adulto
em uma criança. Então, eu tenho até uma novidade aí para trazer para vocês. Hoje, atualmente, o Código diz que é a partir de 7 anos, tá? Mas existe um projeto de lei que estava tramitando na Câmara há 8 anos, para você ver como os nossos políticos não davam importância a esse tema. Há 8 anos parado lá. É de um professor, eu não lembro agora o nome, mas graças a Deus foi um professor, né, que lançou nesse projeto de lei. Ele hoje já é um ex-deputado, já não é mais deputado, mas houve outro deputado que trouxe à tona, né, essa questão da idade limite para a criança começar a poder ser transportada numa moto. E já vai para o Senado, foi aprovado na Câmara e ela vai passar, se Deus quiser, vai passar para 11 anos. Então, já seria melhor que fosse 14 para nós educadores, que já seria um adolescente, mas 11 anos já é melhor do que 7. Por quê? O que é que acontece? Com 7 anos, muitas vezes a criança ela é mirradinha, ela é pequenininha, o capacete nunca é adequado para o tamanho dela, até porque é difícil você encontrar, né, e não é em qualquer lugar que você encontra um capacete para criança de 7 anos. O que é que acontece? Quando está de capacete, se é que está de capacete, né? Muitas vezes no interior ela não está de capacete, mas quando está com capacete de adulto. Não adianta nada, a gente tem que falar aqui, não adianta, porque o capacete na hora de uma colisão, ele vai voar. Então ela não está protegida com capacete que não é adequado para o tamanho dela. E se passa esse projeto, né, para 11 anos, então a criança já é mais forte, o capacete já é mais adequado para o tamanho da cabeça dela. Então a gente acredita que pode preservar e salvar mais vidas com essa mudança aí na lei. Quer fazer alguma complementação? Não. Assim, eu vou ressaltar também, levantar mais um ponto para a gente pensar. Recentemente, a cidade de Bogotá, na Colômbia, ela proibiu a condução do carona na moto. Então, a moto se transformou num veículo de locomoção único, de uma única pessoa. E isso teve um impacto direto e fortíssimo nos índices de homicídio e de assalto na Colômbia. Então, é uma questão de segurança pública também. Então, hoje, em Bogotá, você não tem mais moto sendo utilizada com carona. Virou um veículo de transporte único. Nós sabemos que aqui no Brasil também essa é uma realidade da utilização de motos para cometimento de crimes, tanto de homicídio quanto de assalto. Não seria uma coisa a se pensar? Levantando mais uma... Complementando o que o doutor Hélio falou, eu estive em Bogotá o ano passado e eu fui em Bogotá não por acaso, aproveitei minhas férias para conhecer o trânsito de Bogotá, que é referência no mundo, né? Apesar de ser um país, né, em desenvolvimento como o nosso. E é muito interessante como o trânsito flui, como eles estão muito mais adiantados do que a gente. Então, assim, tem ciclovias, a cidade é toda de ciclovias. Então, se você quiser ir de bicicleta para onde você quiser, você chega. Então, realmente a gente tem que se inspirar, né, em Bogotá para a gente ter diferentes índices aí aparecendo. E essa questão eu acho que a gente tem que pensar um pouco, né, nisso aí, porque realmente muitos assaltos são cometidos realmente pelo carona, né? E a maioria dos acidentes que você vê, quem é projetado é o carona, porque o que vai na frente, o que está pilotando, ele está se segurando. Quem voa e quem morre mais é o carona, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso, tem que ver os dois lados também, né? Mas eu acho que é um assunto que deveria ser colocado em pauta. Ok, só para atualizar aqui os dados, a gente trouxe a informação da Secretaria Estadual de Saúde e falando sobre números de registro de vítimas de acidentes, e a assessoria mandou para a gente um dado atualizado, falando que em 2016 foram registrados 39.317 vítimas de acidentes de transporte terrestre. Isso, desse total, 29.177 foram vítimas de acidente de moto. E um destaque importante é que foram vítimas que deram entradas em hospitais aqui do nosso estado. É um número muito elevado, 29.177 foram vítimas de acidente de moto. Fora aquelas que não foram para os hospitais, né? Tem muito essa subnotificação? Tem. Isso atrapalha bastante. Tem muito, atrapalha bastante. Tem os casos que as pessoas não procuram os grandes hospitais, vão em postos de saúde menores, vão em UPAs menores, UPinhas, e isso acaba não chegando essa informação na estatística. Então,
se 39 mil foram notificados, você pode colocar aí no mínimo mais uns 50% de não notificados. E aí a gente chega a 50 mil só em Pernambuco. Então vamos trabalhar para por reduzir ano, esse índice, né? Se você parar para observar que o número de baixas das tropas americanas na Guerra do Vietnã, de 8 anos de guerra, foram 54 mil, e nós temos isso de baixas no nosso trânsito só em Pernambuco, isso só em 2016. por ano, isso é um problema, né? E aí, muito grande. quando nessa pesquisa, né, que a Secretaria de Saúde faz, ela coloca os fatores, né, que geralmente envolvem. E eu dei uma olhadinha, não nessa, mas do ano passado, e que normalmente o álcool está envolvido, né? A maioria dessas pessoas ingeriu a bebida alcoólica. E aí eu queria só, né, deixar aqui um projeto que a gente lançou o ano passado, que é o Jovem Cidadão, que a gente está trabalhando com jovens de 14 anos e começamos com a rede pública e nós colocamos um ônibus para buscar essas crianças para ir para o Detran. Elas vêm 3 vezes por semana, elas são recebidas numa sala de aula na nossa escola pública de trânsito, elas recebem uma mini palestra sobre a questão da mistura do álcool e direção. Por que 14 anos? Porque a gente percebeu, através de pesquisas, que é a idade que o jovem, em média, começa a experimentar o álcool, né? Que é aquele jovem que já está começando a adolescência. E aí, daqui a pouco ele vai começar a pilotar uma moto, né, ou dirigir um carro. E aí ele vai associar as duas coisas, infelizmente, né? E aí que a gente mostra para ele. Ele vai passar por diversos locais, né, são estações que a gente criou. Nós adquirimos uns óculos, né, que são americanos. Então ele vai tentar andar em linha reta e tocar um objeto com esses óculos, que simula o efeito do álcool. E ele não consegue. Então a gente mostra para ele, olha, você está vendo que você não consegue nem andar em linha reta, como é que você vai pilotar uma moto ou conduzir um veículo? E a outra é o simulador. Nós adquirimos um simulador também, que ele vai ver como é difícil dirigir, como é difícil conduzir um veículo, que ele tem que ter a carteira de habilitação, ele tem que passar por uma autoescola, porque ele vai ver que a facilidade de acontecer um acidente ali no simulador é muito grande. Né? E aí, a gente fazendo ele perceber tudo isso, né? Principalmente a mistura do álcool e direção, depois, no final, ele vai gravar um depoimento do que ele aprendeu. Então, assim, a gente está tentando trazer esses jovens para a realidade. Antes que eles passem por um caso de acidente, a gente está tentando evitar, a gente está tentando sempre evitar. Né? E a outra coisa que nós vamos fazer ainda esse ano é quem for fazer o seu teste teórico, a gente vai tentar, e já estamos construindo esse vídeo, que ele vai ser obrigado, no final do teste teórico, né, ele vai assistir um vídeo obrigatório, para poder ele apertar o botãozinho no final lá do teste, ele vai ver o que acontece na realidade dos hospitais. Então a gente não fez esse contato ainda, mas nós vamos fazer o contato do Dr. João Veiga com todos vocês do CEPAM, para a gente poder ter autorização para filmar. Porque ele precisa ver o que acontece, porque ele tem que ter um choque, ele tem que ser obrigado a ver, né? Ali, olha, isso acontece com qualquer um, não é com o outro, é com você que pode acontecer. Então a gente tem que dar um tratamento de choque para essas pessoas, entendeu? Para tentar fazer com que elas acordem, né? Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos direto aprender a preparar uma pizza fit. Quem vai trazer esta receita a partir de agora é a Luciana Luna. Acompanhe! Olá! Hoje eu vou dar uma dica para você que procura ter uma alimentação um pouco mais saudável, mas que de vez em quando sente aquela vontade de comer uma pizza, por exemplo. Então hoje eu vou ensinar para vocês uma pizza de baixo valor calórico. Pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para esta receita nós vamos precisar de 10 colheres de sopa de goma de mandioca, 3 ovos,
meia colher de chá de fermento em pó, sal a gosto, azeite a gosto, 500 gramas de queijo Minas, molho de tomate a gosto, tomate cortadas em rodelas, manjericão a gosto e orégano a gosto. O primeiro passo da nossa receita é preparar a massa. Então aqui eu tenho a goma de mandioca, eu vou misturar os ovos, temperar com sal a gosto e colocar o fermento. Agora nós vamos misturar tudo. Nós vamos ligar em fogo médio e aqui temos uma frigideira antiaderente. Eu vou untá-la com um pouco de azeite. Feito isso, nós vamos colocar a massa apenas para forrar o fundo da frigideira. O ponto ideal é quando a gente tocar e não melar o dedo. Aqui eu tenho molho de tomate. O queijo Minas. E as rodelas de tomate. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Gostamos e gostamos bastante aqui de mais uma dica no quadro Receita do Dia. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai colocar lá na nossa fanpage, vamos disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar facebook.com/assunto do dia, acesse a nossa fanpage, vai ter o vídeo lá com essa receita completinha lá na nossa fanpage. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria e por falar em coisa boa. A partir de agora, a gente vai acompanhar as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção a essas dicas. Boa sorte! Então vamos ao que interessa, mostrar para você que está em casa oportunidades de emprego para hoje. Olha só, uma vaga para auxiliar financeiro, exigência de ensino superior incompleto, 6 meses de experiência, salário R$ 1.131. Uma vaga para auxiliar financeiro. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Uma vaga para oficial de manutenção predial, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário R$ 1.100. Uma vaga para oficial de manutenção predial. Vamos agora a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 2 vagas para auxiliar administrativo, superior completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.131 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí papel e caneta para anotar o telefone para contato, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte!
Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas. Chegaram dúvidas aqui através do nosso WhatsApp e também através da linha interativa. Vamos conferir juntos agora a primeira dúvida aqui através do telefone. É a dúvida do Miguel Correia, de Barreiros, 47 anos. Ele diz o seguinte: sou motorista de ônibus e quando preciso desviar de algum ciclista ou pedestre, o motorista que vem atrás, ele fica buzinando muito. Cabe multa a este motorista impaciente? É a dúvida do Miguel Correia. Acho que cabe mais educação do que multa mesmo, né? Porque, assim, é o que a gente está falando do estresse, né, das pessoas aqui. Elas estão cada vez mais sem paciência no trânsito. E aí também os motoristas de ônibus, a gente vê muita coisa que eles fazem por serem os maiores, né? Eles, ao invés de protegerem os menores, pelo contrário, jogam por cima dos ciclistas também. Esse aí, assim, ele falou de desviar de algum ciclista, mas muitos tiram fino do ciclista e aí cabe multa sim, né? Você tem que respeitar a distância do ciclista, de 1,5 metro. É difícil você calcular 1,5 metro, mas dá uma distância maior, né? Dá uma distância de pelo menos uma porta aberta, é o que equivale a 1,5 metro. Porque se você tira fino do ciclista, você pode derrubar e pode matar um ciclista. Porque o vácuo que o carro faz, né, quando passa por um ciclista em velocidade, pode derrubar. É melhor escutar ali a buzina e prevenir um acidente. Exatamente. Né? Por mais que impaciente esteja Deixa ele esperar. Ok, vamos agora a mais uma dúvida. Temos aqui outra participação. Paulo Pereira, de Nova Descoberta, 54 anos. Ele quer saber o seguinte: o motorista que passa no sinal amarelo, ele pode ser multado? Sim, porque é para parar no sinal amarelo. O sinal amarelo, ele é para parar, não é para acelerar. Infelizmente, as pessoas têm a cultura de amarelo, avance, né? Vamos avançar no amarelo, porque o amarelo automaticamente vai passar para o vermelho. Então, geralmente, quando você passa no amarelo, você termina no vermelho. Entendeu? É muito difícil você ficar no amarelo o tempo todo, porque você está vendo que vai ficar amarelo, então você já para, né? Porque ele vai passar para o vermelho. Já é aquela fase de transição, né, do verde, amarelo e vermelho. E é justamente o maio amarelo, é por isso, né? Aí você perguntou por que o maio amarelo. O nome amarelo também é sinal de pare. Amarelo é para parar, não é para acelerar. Ok, temos aqui mais participações. Tem um depoimento aqui interessante do José Gomes, através da nossa fanpage. Ele diz que a campanha educativa e o movimento tem seu valor e é um valor muito significativo. Porém, eu acredito que a aplicação da lei tem sido muito branda. Por exemplo, uma pessoa que bebe e dirige, este é um potencial suicida ou homicida. Ele sabe o risco que está se expondo e expondo outros. No caso de acidentes com vítimas fatais, provocados por condutores de altos embriagados, né, que beberam antes de dirigir. Tal fato não deveria ser tratado como homicídio doloso? Essa é aqui a colocação e ele encerra com a dúvida o José Gomes, que participou através da nossa fanpage. Pela legislação atual, já é considerado crime grave, já é considerado... E aí a qualificação, se é homicídio doloso, culposo, aí cabe a interpretação da lei e os fatores que desencadearam o fato em si. Entendeu? Mas no Brasil, hoje, você beber, dirigir, causar um acidente, você já vai ser indiciado no Código Penal. Agora, qual a qualificação desse Código Penal, aí depende cada caso do seu caso. Agora, vale salientar, eu acho que isso é importante, em toda grande democracia, todo país desenvolvido, com democracia forte e consolidada, tem uma lei de trânsito muito dura. Então, a nossa lei já melhorou muito, ela já evoluiu bastante. Pode evoluir mais? Pode. Eu já levantei aqui 2 exemplos de debate e de discussão que devem ser feitos. Mas, porque as pessoas pensam, a democracia é direito. Mas democracia forte e consolidada, também a sociedade e as pessoas têm muito dever. Então, toda democracia consolidada tem uma lei de trânsito muito dura. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: o ciclista, ele tem que também obedecer às leis de trânsito, porque ele diz aqui, a pessoa que participou,
vê muitas campanhas, né, e ações educativas falando essa questão do motorista e do condutor de moto, para respeitar o ciclista. Mas o ciclista também ele precisa respeitar o trânsito como um todo? Com certeza. O ciclista, o pedestre também tem que respeitar, todos os usuários do trânsito têm que respeitar as leis do trânsito, tem que saber o que devem fazer e o que não devem fazer. O ciclista, por exemplo, quando ele está atravessando a faixa de pedestre, ele não pode atravessar em cima da bicicleta. Ele tem que descer da bicicleta e atravessar como pedestre. Ele não pode andar na contramão, ele não pode fazer nada que uma moto, né, que uma moto faz e que um carro faz. Então, ele é considerado um meio de transporte também. E a gente, infelizmente, vê muitos ciclistas fazendo muita coisa errada. Temos aqui outra participação, José Clécio, ele gostaria de saber se pilotar moto descalço, se ele fizer isso, ele pode ser autuado? Descalço, veja, o que a gente está tentando mudar também, que o doutor pode falar também, é sobre a questão da própria consequência, né? Por que eles tiram a sandália? Porque se eles estiverem descalços, eles não podem ser autuados. Mas se eles estiverem com a sandália de dedo, né, que ela pode se enganchar no pedal, aí se considera que os riscos de acidente são maiores. Mas a gente precisa mudar a lei, né? Inclusive, existe também esse projeto de lei que eu falei do capacete, também está falando, né, sobre os usos dos EPIs, equipamentos de segurança, que vai ser mais forte, né, mais rigoroso com relação aos usos tanto de calçado fechado como de cotoveleiras. Então, a gente precisa reforçar mais isso, precisa que a lei seja mais dura para que as pessoas entendam, né, através da multa, que tem que andar de calçado fechado. No caso de utilização da moto como meio de trabalho, então motoboy, os EPIs são obrigatórios. Então, o sapato fechado, ele é obrigatório. Se a pessoa que utiliza a moto como mototáxi, como motoboy, qualquer tipo de utilização profissional da moto, em ato profissional, é obrigatória a utilização do EPI, sim, incluindo o sapato fechado. E aí vamos colocar todos, né? O que se quer com esse projeto de lei é que todos sejam incluídos, né, como hoje existe já para os profissionais, que sejam exigidos EPIs para todos os motociclistas, independente de se ele estiver em momento de lazer ou se ele estiver a trabalho. Ok, temos aqui um depoimento de outra telespectadora que está participando. Ela fala essa questão da utilização do celular ao volante. Ela não se identificou aqui. Márcia, de Jaboatão, ela disse que estava trafegando ali próximo a Abdias de Carvalho, quando quase que era atropelada ela e o marido, porque quando observaram no carro que iam atropelando o casal, ela viu que a condutora estava falando no celular ou digitando no WhatsApp. Ela disse que ficou furiosa, ia partir para cima para tentar falar alguma coisa, não sei, discutir, ela não deixa isso aqui clara, mas ela vê que é preciso ainda focar muito essa questão da conscientização das pessoas que estão dirigindo e falando ao celular ou utilizando o celular na função do WhatsApp. Ela diz que está acompanhando aqui o programa e diz que fica indignada com tanta irresponsabilidade das pessoas no trânsito. É a Márcia de Jaboatão dos Guararapes. Infelizmente isso acontece, a gente já abordou, né, esse assunto aqui no outro bloco, e a gente está intensificando, né, a campanha educativa com relação ao uso do celular, o manuseio do celular, passar mensagem. Todos os nossos materiais educativos a gente tem colocado como foco também o uso do celular. Então, trabalhar com crianças, trabalhar com jovens na educação e fiscalizar esse pessoal e autuar esse pessoal que está usando o celular ainda. Temos aqui várias participações, as pessoas elogiando aqui os convidados. Tem aqui o David falando que está acompanhando, parabéns aqui aos convidados e muitos outros telespectadores que estão elogiando aqui a escolha dos convidados de hoje. Estamos agora na reta final e eu vou convidar vocês para a gente conferir agora o resultado da nossa enquete. Fizemos hoje a seguinte pergunta: você que está em casa, acredita que as ações educativas ajudam a reduzir acidentes no trânsito? Olha só, 70% das pessoas que ligaram para a gente e participaram disseram que sim, que essas ações educativas ajudam bastante a reduzir acidentes no trânsito.
30% das pessoas que ligaram disseram que não. Queria agradecer a você que ligou, que participou. Estamos agora na reta final do nosso programa. É o momento de agradecer aos convidados. Luciana Carvalho, coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran Pernambuco, muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para um último recado. Pode ficar à vontade. Muito obrigada a vocês por ter nos convidado, né, para participar desse programa hoje. E que bom, fico feliz com essa pesquisa, né? Porque a gente vê que as pessoas acreditam na educação, apesar de tudo. Então, isso só nos fortalece para que a gente possa, cada vez mais, intensificar o trabalho educativo. Não que a fiscalização não deva ocorrer, sim, ela deve ser também intensificada, mas a educação é a base de tudo. Né? Então, a gente agradece aos parceiros, aproveito aqui para agradecer aos parceiros agora do Maio Amarelo, são mais de 50 parceiros, o CEPAM está com a gente, a Secretaria de Saúde está conosco, a Lei Seca, eu não tenho como dizer todos aqui, que são mais de 50, mas sem eles a gente não conseguiria estar realizando mais de 100 ações agora no mês de maio, e que essas ações vão continuar até o final do ano e vão entrar pelo ano seguinte e assim por diante. Mais uma vez, Luciana, muito obrigado por sua participação. Hélio Calabria, ele que é coordenador de Educação do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto da Secretaria Estadual de Saúde. Hélio, muito obrigado por sua participação. O último recado, pode ficar à vontade. Obrigado. A Secretaria Estadual de Saúde, que faz a gestão do comitê e da Operação Lei Seca, a gente fica à disposição para qualquer outro esclarecimento, para outros eventos, pensando sempre com a visão da saúde, né? E como Secretaria de Saúde, pensando na prevenção. Eu acho que a melhor ação para tudo isso é a prevenção, é evitar que o problema aconteça. Então, as ações de educação do comitê, da Operação Lei Seca, em parceria com o Detran, esse somatório de forças de todas as entidades do Estado para esse trabalho de educação e de prevenção é fundamental para esse resultado positivo que nós já tivemos nesse ano de 2016 e que nosso desafio agora é levar ao interior do Estado também o benefício dessas ações. Muito obrigado e conte com a gente. Mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!